cidade está num momento que já era previsto no início da pandemia, tanto em relação ao número de casos quanto de ocupação de leitos. Porém, a gente vem vivendo desde a semana passada essa lotação dos leitos quase no nível máximo, tanto que foi isso que destacou o secretário de Saúde, Tiago Stefanello, aqui em Cascavel. Carlos Truminar, você está ao vivo nesse momento com o prefeito Leonardo Paranhos. É para você que a gente passa a palavra. Boa tarde, Carlos. Isso mesmo, Rabi. Boa tarde para você, para todos que estão nos assistindo. A coletiva de imprensa terminou agora há pouco, aqui no terceiro piso da Prefeitura. Coletiva que foi liderada aí pelo prefeito Leonardo Paranhos e pelo secretário de Saúde, o Tiago Stefanello. Coletiva que foi para responder a essa recomendação do Ministério Público Federal da última sexta-feira, que sugere que o município amplifique as medidas de restrição aqui na cidade. O secretário de Saúde respondeu, porém, que o Ministério Público Federal, na verdade, poderia analisar de uma maneira mais ampla esses dados, que Cascavel tem cumprido o papel que se propôs a cumprir e que, por enquanto, a cidade permanece na mesma linha, nas palavras do próprio prefeito. Quem está aqui ao nosso lado, portanto, Leonardo Paranhos. Boa tarde, prefeito. Em relação às medidas restritivas aqui na cidade, nada muda, é isso? Não, nada muda porque, de forma muito respeitosa ao Ministério Público Federal, todas as nossas justificativas, elas demonstram que o município de Cascavel, apesar do momento que vive, com dificuldade, com aumento do número de casos suspeitos, mas tem feito toda a estrutura. Apresentamos, inclusive, o planejamento já desde março, apresentamos os novos investimentos que teremos, inclusive, a partir desta semana, mas principalmente os números estatísticos que mostram da eficiência que estamos tendo na taxa de letalidade, dos recuperados, a infraestrutura, inclusive, de atendimento que temos. Demonstramos, inclusive, que é de competência, inclusive, do governo do estado, do governo federal, essa questão da alta complexidade, mas mesmo assim o município tem feito o seu trabalho. E também declaramos e justificamos que esse isolamento e esse fechamento não vai nos trazer o que é a expectativa do Ministério Público. Pelo contrário, o que nós precisamos neste momento é responsabilidade. Temos alguns setores que não têm cumprido de fato o que precisa. Então nós vamos agir onde existe a falta de compreensão. Isso a Prefeitura vem fazendo, vai apertar um pouco mais, porque não pode uma cidade que está tendo obediência, disciplina, ser contaminada por alguns setores que não têm rigorosamente feito a sua parte. Nesse documento de sexta-feira, o Ministério Público Federal apresentou a preocupação de que Cascavel poderia ser responsável pela sobrecarga do sistema aqui em toda a região oeste, mas, como o secretário apontou, então, na opinião do município, a situação está favorável, não há muita preocupação. Como é que é isso? É exatamente o contrário. Cascavel tem sido a ferramenta de absorver a região. Em comparação, por exemplo, com Foz do Iguaçu, nós mandamos em 2019 8 pacientes e recebemos mais de 230 pacientes. E aqui não é nenhuma reclamação. O Sistema Único de Saúde é universal, é porta aberta e é assim mesmo que tem que funcionar. Agora, o vírus ele não tem fronteiras. O que nós temos que entender é que é um problema regional. Se tiver que fechar Cascavel, é preciso fechar toda a nossa região, que nesse momento não é o caso. O que nós temos que ter é disciplina, rigor no distanciamento, mesmo onde há o trabalho, o comércio, e cumprir rigorosamente a infraestrutura, que é para não deixar o sistema de saúde entrar no colapso. Para confirmar contigo, prefeito, algumas mudanças que devem acontecer nesta semana é a ampliação dos leitos no HU, possivelmente, e também uma reorganização do call center, é isso? Devido ao número de suspeita, o call center tem um papel fundamental. Você pode ver que a nossa taxa de letalidade ela é pequena. Claro que quando se diz óbitos, sempre a gente fala com muito cuidado, lamentando muito. Mas nós temos 10 óbitos e depois que teve esse aumento considerável, pico, nós tivemos 4 óbitos. Em outros momentos, com menos casos, tivemos 6 óbitos. Então a gente quer dar um upgrade nessa questão do atendimento online, que é a orientação, porque quando começa a aumentar, existe toda uma preocupação
E muitas pessoas começam a usar esse trabalho, uma gripe, um desconforto, então a gente vai arrumar isso. E também os leitos do HU, né, que já estão os respiradores também. E poderemos, inclusive, determinar essa semana que o hospital de retaguarda, aquele que nós inauguramos as 10 UTIs, possa ser uma referência exclusiva para o Covid. Prefeito, vou segurar o senhor só mais um minutinho, porque o Raab lá no estúdio tem uma pergunta. É isso, Raab? Isso, Carlos, nesse fim de semana, autoridades da saúde de Foz do Iguaçu usaram as redes sociais para manifestar uma preocupação em relação a esses pacientes que estão indo para Foz do Iguaçu, já que o prefeito está falando que existe uma liberdade no sistema do SUS para que os pacientes sejam transferidos de uma cidade para outra. Porém, as autoridades de lá dizem assim, olha, Foz do Iguaçu fez a tarefa de casa, Cascavel e outras cidades não fizeram. E agora quem vai pagar por isso é a cidade de Foz. O que eu queria que você perguntasse para o prefeito é como que está esse relacionamento, essa conversa, o diálogo entre as autoridades de Cascavel e de Foz do Iguaçu para evitar esse tipo de atrito. Ok, Rabi. Prefeito, no fim de semana as autoridades sanitárias de Foz do Iguaçu afirmaram em relação ao número de leitos que fizeram a sua parte, que Foz fez a sua parte e que Cascavel e outras cidades, na verdade, poderiam ter feito mais. Como é que está essa relação entre os municípios? Olha, eu não quero polemizar isso, não foi uma nota oficial da prefeitura, foi um comentário de um dos diretores, o secretário, mas não é o momento de polemizar. Eu acho que todos nós estamos sofrendo com isso, eu já dei os números aqui, nós atendemos mais de 230 pacientes de Foz do Iguaçu e com carinho e com amor. É hora de união, é hora de respeito. O cidadão de Foz, o cidadão cascavelense ou de qualquer outro município precisa do nosso respeito, sem nenhum problema. Né, o comentário já nem quero mais lembrar, vamos em frente, vamos criar uma estrutura para atender os paranaenses. Mais perguntas do estúdio, é isso? Temos sim, Carlos. Eu gostaria que você questionasse o prefeito, principalmente o pessoal de casa, porque nós saímos às ruas, nós que estamos na comunicação à frente do jornalismo, e muita gente pergunta: vai parar? O sistema vai parar? Funcionamento das lojas, funcionamento do comércio em si? O prefeito disse que respeita a decisão do Ministério Público, mas por enquanto não vai acatar nem mesmo o rodízio, que é a sugestão. Eu gostaria, Carlos, que você pedisse ao prefeito em que passo, qual o nível que, se chegar à situação da Covid-19, aí sim nós teremos o fechamento total do comércio novamente. Ok, Dani. Prefeito, a Dani sugere lá no estúdio que a gente esclareça em que momento da nossa curva, em que momento do avançamento dessa epidemia que seria necessário fechar, já que nesse momento a gente não vê isso como uma necessidade. Só se nós chegarmos diante de uma situação que não teremos mais possibilidade de crescimento da infraestrutura, o que eu confesso que não será talvez possível. A gente trabalha, evidentemente, com a colaboração. Nesse momento, nós precisamos muito mais de disciplina, de cuidados, porque parece que cada vez que você divulga que temos mais estrutura, existe um relaxamento. Se nós estamos divulgando que é preciso mais leitos, é porque tem crescido. Então, o que a gente precisa entender é que é disciplina, são os cuidados, que a imprensa tem feito um total trabalho. Agora, se nós chegarmos ao ponto de ter tudo ocupado, morrendo pessoas, não há nem ambiente, evidentemente, para continuar aberto. Mas eu não trabalho com essa possibilidade, acredito muito na responsabilidade de todos nós para que a gente possa enfrentar em pé, né, com a nossa economia desenvolvendo, mesmo com todas as dificuldades que estamos enfrentando. Prefeito, muito obrigado por falar conosco. Mais uma pergunta, é isso, Rabi? Isso, Carlos, até primeiro para a gente esclarecer ao pessoal de casa que essa foi uma recomendação do Ministério Público, não é uma determinação, por isso a Prefeitura tem liberdade para acatar ou não, sem sofrer nenhum tipo de sanção. Agora, o que eu queria perguntar também para o prefeito, Carlos Turmina, porque agora há pouco a gente leu uma nota aqui, até que foi divulgada pela Associação Médica de Cascavel. Primeiro, eles falam que eles são a favor do uso da hidroxicloroquina, mas o que eu queria saber é em relação às pessoas com mais de 50 anos, porque a Associação Médica recomenda que pessoas com mais de 50 anos
ou de qualquer idade que tenham alguma comorbidade fiquem em casa. Como é que o prefeito encara essa opinião da Associação Médica? Prefeito, a Associação Médica, de acordo com a RAB, recomenda que pessoas com mais de 50 anos ou que tenham qualquer tipo de comorbidade permaneçam em casa. Como é que o município encara essa recomendação da associação? Ah, sim, essa é uma recomendação inteligente e necessária. Graças a Deus, até aqui, nós temos tido isso. Você pode ver o perfil dos óbitos, são de 39 a 50 anos. Isso quer dizer que o grupo de risco, pela idade, ele está sendo preservado, né? Está tendo muita consciência. Porque se nós tivermos mais pessoas com idade precisando de UTI, isso quer dizer que nós teremos, inclusive, por mais tempo, os leitos de UTI ocupados. Porque muitas vezes uma pessoa pega o vírus, vai para uma UTI, mas com 3, 4 dias ele sai. Se for uma pessoa que tem uma patologia, né, problema respiratório, ele pode ficar até 15, 20 dias. Tem um paciente que ficou 45 dias. Isso, evidentemente, que é a nossa preocupação. Mas a recomendação da saúde, né, da Associação dos Médicos, é necessária. Eu quero, inclusive, fazer um apelo, me permita aqui, pedir aos nossos idosos, grupo de risco, tenha um pouco mais de paciência, nós vamos vencer isso. Mais um pouquinho de esforço, nós teremos aí dias melhores para todos nós. Da nossa produção, prefeito, vem uma última pergunta agora em relação ao hospital de campanha. Como é que está a estrutura, o funcionamento dela? Veja, o hospital de campanha é um hospital de fato improvisado. Tanto é que o município nem fez investimento, nós buscamos uma parceria. Quem fez o hospital de campanha foi um empresário, né? Ele está lá à disposição com uma frase dizendo o seguinte: está tudo pronto, esperamos não usá-lo. Em algum momento, se nós tivermos um aumento dos casos, nós podemos usar. Lá não tem UTI, lá é um hospital de triagem, onde uma pessoa passa mal, tem um desconforto, onde vai ficar? Fica lá, porque tem os leitos, tem as macas, né? Essas macas poderão ser transferidas para lá. Nós poderemos fechar todas as UBSs, levar os nossos equipamentos, nossos profissionais. Mas eu não trabalho muito com o uso do hospital de retaguarda. Muitos que foram investidos milhões do Brasil não serão usados. Aqui em Cascavel não foi investido dinheiro, mas foi investido responsabilidade e ele está lá à disposição. Prefeito, muito obrigado pela sua disposição. A gente agradece essas informações que são super importantes. Bom trabalho para você. Rabi, Dani. Obrigada, Carlos. Trazendo todos os detalhes dessa importante coletiva de imprensa realizada hoje cedo na sede da Prefeitura aqui de Cascavel. O fato é que, mais uma vez, a Prefeitura tem tranquilizado o pessoal de casa, mas também pedindo para que todos coloquem a mão na consciência e façam também a sua parte. Os números estão aumentando, sim, porque os números de testes realizados estão mais frequentes, está mais fácil fazer o teste agora, os testes rápidos, como a gente inclusive já mostrou nessa edição, e por isso esses números estão aumentando. Mas isso não significa, né, Luiz, que as pessoas têm que abrir mão das medidas que são necessárias, inclusive determinadas. Essa é a informação da Prefeitura. E claro que a gente também já destacou aqui que tem pacientes sendo transferidos para a macro-região, o que está levando muita gente para ser internada em Foz do Iguaçu. E é sobre isso que a gente vai conversar agora com o Jean Pereto. Jean. Olá, Rabi.